Bom, o que está sendo feito hoje, né? Nesse exato momento? Desculpa te perguntar, Paulo. Sim. Essa protein spike seria uma subunidade? Seria algo similar a outra tecnologia? Exatamente. Quando a gente estava falando sobre as plataformas vacinais, uma das plataformas eram as vacinas de subunidades. O que o RNA mensageiro, as vacinas de RNA mensageiro faz como consequência e não como metodologia? Ela gera uma subunidade específica daquele vírus. Então, é como se tivesse uma etapa anterior para produzir essa subunidade. E essa etapa anterior, ela é produzida utilizando a própria maquinaria da célula. Então, ao invés de você ir lá para o laboratório, produzir a subunidade, injetar a subunidade já pronta, você coloca a receita para que o seu próprio organismo produza a subunidade que você quer. Ficou claro? Desculpa, sim. Estava com o microfone fechado aqui para não... Ok. Então, o que está sendo feito hoje em termos de potenciais aplicações futuras? Né? Existem vários tipos de vacinas de RNA mensageiros, assim como vários tipos de tratamentos farmacológicos. Quais são as vantagens, primeiro, dos tratamentos farmacológicos? Acho que é muito importante falar sobre isso. Por que um medicamento de RNA é mais vantajoso do que qualquer outro medicamento que a gente tem aí na farmácia, por exemplo? Bom, você pode ter dois medicamentos que tratam o mesmo problema, mas por que um é melhor que o outro? Bom, no caso do RNA mensageiro, a vantagem principal dele é que a base de atuação da plataforma está relacionado com produtos fenotípicos. O que é o fenótipo? Eu estou falando alguns termos que talvez confundam a galera que está assistindo a gente, mas o fenótipo nada mais é do que aquilo que vai ser gerado como produto, no caso, uma proteína. E o genótipo é a informação que está no DNA que é utilizada para produzir esse produto final, ou seja, essa proteína. O RNA mensageiro, ele atua no meio do processo. E a vantagem de atuar no meio do processo é que ele está atuando em um conjunto de doenças que são de origem genética. Então, se a gente está falando, por exemplo, de conjuntos de doenças genéticas, que até então não tem um tratamento específico, seja porque a gente não conhece muito bem os mecanismos fisiológicos do funcionamento da doença, ou por qualquer outro, a gente consegue meio que ignorar todo esse processo de complexidade, atuando no processo de como essa informação ela é transmitida. Muitas vezes, uma doença genética ela está relacionada ao erro de transmissão da informação. Por exemplo, se você tem um problema como é que eu poderia dizer? Talassemia. A talassemia é uma doença que dificulta a capacidade das nossas células vermelhas, as hemácias, em carrear oxigênio. A gente precisa de oxigênio para respirar. Então, normalmente, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande em distribuir o oxigênio que elas estão respirando pelo corpo, porque tem um problema ali na sequência daquela proteína. O que a plataforma de RNA mensageiro faz é criar uma sequência que corrige essa informação sem precisar mudar o genoma, sem precisar mudar o código genético. A vantagem que isso acarreta é que se você gera um erro no código genético, você pode ter um problema muito sério. Por exemplo, o que os sistemas de edição genética estão trabalhando hoje em dia, em termos de biossegurança. Um dos principais pontos limitantes da edição genética é porque você não consegue garantir que a modificação que você quer que seja feita, ela vai ser feita única e exclusivamente. Você pode ter alguma alteração não desejada. Não vai ter uma mutação. Uma vez eu até conversei com o pessoal da área de biologia, eu trabalho, uma das minhas áreas é a área de óleo e gás, eu falei, cara, por que isso não desenvolve uma bactéria que, sei lá, que come o petróleo quando vazar no mar? O problema é mutar e começar a comer carne humana, e aí? A parada começar a multiplicar, começar a comer peixe, começar, sei lá, matar plâncton, começar... Imagina, porque
A base ali da biologia marinha é os plânctons até que vai subindo, né? A cadeia alimentar. Essa bactéria não tem predador, ela é resistente, e aí começa a se Você vai multiplicar. gerar um desequilíbrio ecológico, né? Então, não é tão simples assim. Não é tão pode simples. criar, é simples, assim, a gente tem tecnologia para criar, mas controlar para onde que ele pode mutar e dar ruim, a gente não tem esse controle. Né? Então... E é por isso que as plataformas de RNA são tão interessantes. Porque se você tem um erro na plataforma, ok, aquela substância ela vai se degradar. Exatamente. Se você tem um erro no DNA, aquela informação ela vai ser transmitida, ela não vai se degradar. Então, você tem uma capacidade de atuação muito mais flexível e robusta, e por conta justamente da garantia da biossegurança. Então, você conseguiria obter resultados de tratamentos genéticos sem precisar alterar o DNA. Então, entendi. é por isso Esse que ponto de essa vista eu não plataforma... conhecia, cara. Muito interessante isso aí, cara. É por isso que essa plataforma ela é extremamente interessante e já tem muitas empresas já desenvolvendo os primeiros fármacos para gerar produtos biotecnológicos para tratamentos genéticos. Por exemplo, para fibrose cística, que é uma das doenças que estão sendo estudadas para isso.